1 Samuel, capítulo 17, no versículo de número 40. O tema da mensagem hoje é: escolha as suas pedras. Amém? Amém, gente? Oh, glória a Deus. Aqui no versículo 40 fala assim: e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou a mão da sua funda e se foi chegando ao filisteu. Glória a Deus. Irmãos, olha aqui para mim, presta atenção, por favor. É impressionante como a palavra de Deus, ela se renova a cada nova leitura, né? Cada nova meditação. A gente pode ler a Bíblia 1000 vezes, mas se você ler 1001 vezes, Deus vai falar com você de uma forma diferente, amém? Esse texto é a prova disso, porque já preguei várias vezes aqui, preguei há um pouco tempo atrás, falando de Davi, quando ele vai ali pleitear, ele vai ali pelejar contra o gigante Golias. E a palavra de Deus diz que Davi, ele era um jovem determinado, corajoso, não aceitou ali a afronta do gigante e foi para cima dele com aquilo que ele podia, que era apenas uma funda, né? E 5 pedrinhas. Mas, irmão, a revelação de Deus está aqui quando a Bíblia diz assim que Davi, ele tomou o cajado na mão e escolheu para si 5 pedras. Irmãos, escolher é algo que é feito de forma minuciosa, é diferente. Vamos dizer que a Bíblia estivesse dizendo assim que Davi foi lá e pegou, né? Pegar pode ser aleatório, mas a Bíblia diz que ele escolheu. Então, irmãos, foi uma atitude pensada. Davi foi lá na beira do ribeiro e ele escolheu, não foi aleatório, ele não saiu pegando a primeira que ele viu na frente, não. Ele escolheu as pedras, 5 pedras no total, para ele pleitear, para que ele lutasse contra aquele gigante. Quem está entendendo, gente? E daí vem o tema da mensagem: escolha as suas pedras. Porque, irmãos, aquelas pedras que Davi escolheu, espiritualmente falando, elas representam também as nossas armas de guerra. Glória a Deus. Elas representam também as armas que nós, como servos de Deus, temos para enfrentar o mundo espiritual. Irmãos, diante de uma batalha espiritual, é importante nós escolhermos bem as nossas armas, a gente saber o que a gente tem para usar e para vencer o gigante. Glória a Deus. Irmãos, quando Davi escolhe aquelas 5 pedras, aquilo ali foi feito de uma forma entendida. Davi fez porque sabia o que estava fazendo. Davi, ele veio de uma tribo que era muito comum os homens de lá terem boa prática da funda. O que é a funda, pastor? A funda era uma espécie de estilingue, né? Eles giravam ali a pedra na funda, soltavam um lado da funda que liberava a pedra em altas velocidades, capaz de realmente matar uma pessoa. Irmão, só para você ter a noção, a Bíblia diz lá em Juízes, se eu não estou enganado, capítulo 20, que os homens dessa tribo, cujo Davi pertencia, eles acertavam com a pedra um fio de cabelo. Então eles eram homens o quê? Preparados, eram homens treinados, habilidosos. Mas, irmãos, não era só a habilidade, não foram só a escolha das pedras, mas principalmente o entendimento que Davi tinha, que o poder estava no nome do Senhor. Amém? Tanto que ele falou isso no versículo 45. Leia aí o 45, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo,
Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Diga glória a Deus. Irmão, esse versículo é a parte que eu mais gosto, porque Davi olha para Golias e fala assim: olha, tu vens a mim com espada, né? Você vem com lança, você vem com escudo, ou seja, armas carnais. Armas carnais. Ele disse: eu vou contra ti com as minhas pedrinhas, com o meu estilingue, mas acima de tudo, eu vou contra ti com a maior arma espiritual, que é o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Você quer vencer batalhas, irmãos? Sim ou não? Você quer vencer o gigante? Aprenda a usar as pedras. Aprenda a usar as armas espirituais que o Senhor deixou para os seus servos. Amém, gente? Nós temos que fazer como Davi. Nós temos que ser bom atirador. Nós temos que ser destros atiradores. Nós temos que saber usar bem as armas espirituais que nós temos. Porque a nossa luta é espiritual, gente. Davi enfrentou um Golias físico, um homem gigante. Nós enfrentamos demônios, principados, potestades, que são gigantes também, mas que pelo poder do nome do Senhor, pela autoridade no mundo espiritual, nós já somos mais que vencedores, se nós entendemos isso. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Olha o que diz aqui esse texto poderoso de 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios, Novo Testamento, capítulo 10. Irmão, a batalha é espiritual. E a gente não vai conseguir vencer uma batalha espiritual com armas naturais. Precisamos de armas espirituais. Amém? Olha o que diz 2 Coríntios 10, versos 4. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são o quê? Carnais, mas sim poderosas em Deus. Diga amém. Para a destruição das fortalezas. Irmão, olha aqui para mim. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui à igreja de Coríntios? Ô igreja de Coríntios, as armas para vocês vencerem o mal não é física, é espiritual. Irmão, milícia é combate, é luta. A nossa luta, ela é espiritual. Amém? Fala para o seu irmão, diga: a nossa luta é espiritual. Então as armas têm que ser como? Tem que ser como, gente? Espiritual. Tem que ser espiritual. Davi foi com aquela pedrinha, mas a verdadeira arma foi o nome do Senhor que ele mencionou naquela batalha. Glória a Deus, gente. Nossas armas são espirituais. Se a gente não tiver esse entendimento, irmão, se nós não tivermos esse entendimento, nós vamos perder todas as batalhas. Porque tem muito crente, posso falar? Tem muito crente derrotado. Porque meu irmão não está entendendo que a coisa é espiritual, que o inimigo, Satanás, aquele que faz a maldade e se oculta, ele quer que você pense que a coisa é natural. Ele quer que você leve aquele problema para o lado pessoal. Ah, pastor, meu filho está insuportável. Ah, pastor, meu marido. Ah, pastor, minha esposa. Irmão, o inimigo quer que você leve para o lado pessoal, sendo que a luta é o quê? Espiritual. Quem está entendendo isso? A luta é espiritual. Uma vez aconteceu isso comigo. Eu contei já aqui outras vezes aqui na igreja a respeito disso. Uma irmã me procurou pedindo oração, porque ela dizia assim: pastor, meu marido, ele é uma ótima pessoa quando ele está bom, cuida, trabalha, me trata bem, mas quando ele bebe parece que ele vira outra pessoa, parece que ele fica realmente possuído. Por quê, irmã? Porque ele até fala palavras ruins, às vezes até agressão ele quer. Eu falei para ela: irmã, posso lhe dizer uma verdade? Não é seu marido, é um demônio. Eu falei isso para ela, eu lembro, é um demônio. E eu disse: irmã, não tenha medo não. Próxima vez que acontecer, pode pôr a mão na cabeça dele. Põe a mão
e use o nome de Jesus, que isso é um demônio. Será, pastor? Eu falei, irmão, tenha certeza, pode ter certeza. Irmão, ela se consagrou, ela orou. No final de semana, o demônio já agiu. O marido saiu para beber, quando voltou agressivo. Voltou, sabe? E ela não pensou duas vezes. Foi lá, botou a mão. Ela botou a mão que mencionou o nome de Jesus. O marido dela manifestou com Zé Pilintra. Que manifestou, deu aquelas gargalhadas horrendas. Ela até tomou um susto, ficou assustada. Mas lembrou o que eu tinha dito para ela: irmã, é um demônio. E ela foi lá e botou a mão de novo, repreendeu, expulsou o demônio. Irmão, daquele dia em diante, ó, acabou. O marido dela não saiu mais para beber e ficou sendo a pessoa que realmente ele era, uma boa pessoa. Amém, gente? E aí começou a obra de Deus na vida dele. Diga glória a Deus. Eu nunca me esqueço desse testemunho. Por quê? Irmão, se ela enxerga aquilo ali como natural, não, ele tem que ser levado para uma clínica de reabilitação. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Me perdoe ser sincero, mas hoje é um mimimi danado. Hoje todas as pessoas querem ver como se fosse doença, né? Porque é TDAH, é porque é hiperativo. Meu irmão, pelo amor de Deus. Às vezes não é doença. Às vezes não é uma coisa. Às vezes é mal, é espiritual. É um demônio que está agindo por trás daquilo. E a pessoa está achando que aquilo ali é deficiência. Quem está entendendo, gente? Não é, gente. Não é. Claro, lógico, tem casos e casos. Mas, irmão, o diabo ultimamente ele tem feito assim. Ele age, ele faz a coisa ruim e se oculta. Para a gente pensar que aquilo ali é natural, é humano, é um defeito, é uma doença. Meu irmão, quem inventou a doença foi o demônio. Pode ter certeza, isso é uma ação espiritual. Você está entendendo? Sim ou não? Irmão, olha o que diz aqui em Efésios capítulo 6. Vamos agora para Efésios. Você está em Coríntios, só olhar um pouquinho para frente. Efésios capítulo 6, versículo 7. 7 não, perdão, gente. Versículo 12. Acharam aí, irmãos? Quem achou, diga amém. Diz assim: porque não temos que lutar, o que, irmãos? Contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha, irmão, a Bíblia falando claramente que a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. A Bíblia está falando claramente. Aqui a Bíblia mostra uma hierarquia demoníaca. Como assim, pastor? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra, primeiro, os principados. O que são principados, pastor? Principados são demônios chefes, são príncipes de demônios. Esses principados, irmãos, eles agem numa função determinada sobre regiões, sobre lugares, sobre nações. Por exemplo, no Brasil, já falei isso aqui outras vezes. No Brasil tem um principado que, meu irmão, a gente ora, né? Mas todo ano ele está lá. Você sabe qual é? Carnaval. É um demônio que rege isso aí. E orquestra sobre isso e não sai. É um principado, é um príncipe, é um chefe dos demônios que ordena isso. Você está entendendo? Aí ele diz principado, depois o que? Potestades. Você sabe o que é uma potestade? São demônios que trabalham na natureza para acontecer catástrofes, para acontecer fenômenos que a gente pensa ser natural, mas quando na verdade são orquestrados por espíritos de morte. Quem está entendendo? Irmão,
tem acontecido isso no mundo? Tem acontecido isso? Por exemplo, esses dias eu estava lembrando do ocorrido lá em Minas Gerais, na cidade de Brumadinho. Lembra lá? Da represa, da barragem lá que matou centenas e milhares de pessoas. Irmão, eu não vou dizer para você, isso aqui é minha opinião, mas para mim, irmão, isso aí tem um dedo do demônio por trás. Porque quem quer ceifar as vidas, quem quer matar as vidas, é Satanás. Você está entendendo? São potestades, são demônios que agem para trazer destruição, para fazer acontecer catástrofes, coisas horríveis. Amém, gente? E aí ele diz, potestades, aí o que mais? Contra os príncipes esses príncipes das trevas são aqueles que respondem diretamente a Satanás. Vamos dizer assim, depois de Satanás são eles, os príncipes das trevas. E aí eles ordenam sobre os principados, sobre as potestades e por aí afora vai. Amém? E aí ele diz, por último, príncipe das trevas desse século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares. Essas hortes espirituais são demônios que agem de uma forma individual, de pessoa em pessoa. Demônios causadores de doença, demônios causadores de vício, demônios causadores de perturbação, de opressão. Quem está entendendo, gente? Essas hortes espirituais. Pastor, tudo isso de demônio. Irmão, infelizmente, o mundo espiritual existe, Satanás existe e é um reino muito organizado, que trabalha de uma forma determinada para acabar com a humanidade. A gente precisa ter o poder de Deus, a gente precisa se revestir de Deus, a gente precisa entender que a nossa luta é espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, agora com base nisso que eu falei para você, vamos ver quais são as pedras. Porque Davi, ele escolheu quantas? 5. Essas 5 pedras de Davi, elas representam para nós hoje 5 armas que nós temos espirituais, que nós podemos usar contra todos esses males em nome de Jesus. Amém? A primeira pedra é a palavra de Deus. Diga, palavra de Deus. Irmão, olha aqui para mim. Não existe arma mais poderosa do que a palavra de Deus. Eu sempre digo que o limite aonde o diabo ele pode atuar é até onde ele encontra o muro chamado a palavra de Deus. Ele não pode passar a palavra de Deus. O inimigo não pode ultrapassar uma palavra do Senhor. Irmão, a palavra de Deus é a arma mais poderosa que existe. A palavra de Deus criou os céus e a terra. A palavra de Deus é o verbo que se fez carne. A palavra de Deus, ela age, ela opera. Meu irmão, o demônio não resiste quando nós estamos apegados a uma palavra. Você quer ter sucesso nas suas batalhas, você quer vencer os gigantes, você quer vencer as enfermidades, as doenças, seja lá qual for o mal, sempre tenha uma palavra na ponta da tua língua, meu irmão, porque o diabo não resiste à palavra de Deus, ele não pode ir contra ela. Diga glória a Deus. Olha o que diz aqui em Hebreus 4:12. Você está em Efésios, só folhear para frente um pouco. Vamos para Hebreus capítulo 4, versos de número 12. Tudo que existe, irmão, foi criado por causa da palavra de Deus. Nem a bomba atômica mais poderosa do mundo se compara ao poder que a palavra de Deus tem, irmão. Você quer vencer? Faça uso da palavra. Quando você orar pelos seus filhos, diga: Senhor, meus filhos são a herança do Senhor, porque é a tua palavra que diz. Amém? Quando você orar pela sua família, você diz: Senhor, eu creio que a minha família vai ser salva, porque está escrito, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Glória a Deus. Meu irmão, sempre que você orar, sempre que você falar, faça uso da palavra, porque a palavra, ela esmiuça penha, ela quebra a ação maligna, ela destrói qualquer mal. Glória a Deus. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12,
diz assim: porque a palavra de Deus é o quê? Irmão, olha aqui para mim. Irmão, a palavra de Deus, ela é viva. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não vai mudar. A palavra de Deus, ela é viva, ela se renova, se revela, é poderosa. Amém? E ele diz mais: e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e da medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Diga glória a Deus. Irmão, diz para mim, qual é a tecnologia, qual é o artifício da medicina que faz isso aqui? Que vai até a divisão da alma, do espírito. Qual é o artifício, qual é a tecnologia que consegue, irmão, penetrar juntas e medulas, fazer tudo isso ao mesmo tempo e ainda discernir os pensamentos, as intenções do coração? Me diz. Tem, irmão. Nem o Elon Musk tem. Não tem, gente. Só quem pode fazer isso é a palavra de Deus. É por isso, irmão, olha aqui para mim, é por isso que é importante nós pregarmos a palavra e não se preocupar, só pregue, porque o resto quem vai fazer é a própria palavra. Ela vai entrar, ela vai penetrar, ela vai cortar, ela vai dividir, ela vai discernir. Diga glória a Deus. Pregue a palavra, irmão. Fale de Jesus, fale do poder que a palavra tem. A palavra é a nossa arma. Se você não pregar a palavra para a sua família, como é que ela vai se converter? Se você não pregar a palavra para os seus amigos, como é que eles aceitarão a Cristo? Como é que eles irão mudar de vida? Porque só o que muda é a palavra. Lá em João 8,32 diz que nós conheceremos a verdade. A verdade, quem é a verdade? Jesus. Jesus é a verdade e Jesus é a palavra. João disse que o verbo, ele se fez carne. É Jesus, irmão. Pregue Jesus. Jesus é a nossa principal arma. Ele é quem vai na frente das batalhas. Davi disse muito bem: você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Ele estava usando o quê? Palavra. Use a palavra, irmão, e você vai vencer esse gigante em nome de Jesus. Agora, se a palavra que sai da tua boca é murmuração, é reclamação, é incredulidade, como é que Deus vai agir? Use a palavra e Deus muda. Glória a Deus. Segunda pedra, irmão, que nós temos que escolher é a oração. Amém, Jesus? Olha o que diz Filipenses 4, versículos 6 e 7. Glória a Deus. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Diz assim, acharam, queridos? Podemos ler? Vixe, achamos ou não? Então vamos ler, vamos. Diz assim: não estejais inquietos por coisa. Dá uma paradinha aí, irmão. Seja sincero. Nesse mundo de hoje, esse mundo que nós vivemos, tem como a gente não ficar inquieto? Pastor, o que é inquieto? Inquieto é preocupado, ansioso. Tem como? Sinceramente, tem? Não tem, irmão. Quem está aqui no culto, mas no fundo tem alguma preocupação já para essa semana? Quem já tem uma preocupação? Se você não tem, meu irmão, você deve estar morando bem no céu já, né? Porque termina a semana e começa a semana, a gente sempre está preocupado com alguma coisa. Não é não? As compras de casa, aquela pilha de louça que tem que lavar. Fez uma feijoada hoje, ficou um monte de vasilha suja, chegar tem que lavar. Aquela pilha de roupa, aquele boleto de luz, aquele cartão de crédito,
aquela conta que veio com o nome da pessoa errado, mas é sua, misericórdia. Sempre tem uma coisa para preocupar a gente, é ou não é verdade? Sempre tem. Ah, pastor, apareceu uma dorzinha do nada. Quando você ouve alguém dizer assim, apareceu uma dorzinha, meu Deus, a pessoa já está preocupada. Sempre tem algo para preocupar. Mas irmão, por que eu estou falando isso? Irmão, para arrancar da nossa alma essas preocupações, para combater essas ansiedades, para combater essas angústias que nós temos que viver, nós temos que ter nessa vida, querendo ou não. Jesus diz: no mundo vocês vão ter aflições. Para combater, para tirar, para arrancar isso de dentro de nós, só a oração, gente. Só a oração. Aí ele continua dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, ou seja, o que vocês pedirem, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e com ação de graça. Amém, irmãos? Irmão, nós temos que levar todas essas preocupações em oração para Deus. Amém? Você tem que expor tudo. Você vai orar, você fala mesmo: Deus, começou a aparecer uma dorzinha. Meu Deus, eu estou preocupado com isso aqui, mas o Senhor já levou essa dor. Tem que orar, irmãos. Irmão, nós estamos vivendo uma época terrível. Terrível, de esfriamento espiritual. De pessoas que não querem mais buscar Deus. Está aí, ó, o reflexo, né? Hoje nós poderíamos ter um culto lotado aqui. As pessoas, na verdade, o fato é esse, irmão. O fato é esse. As pessoas não querem mais buscar a Deus. Esse é o fato. Inegável, não dá para negar. Hoje em dia as pessoas só buscam a Deus esporadicamente e quando estão precisando de algo. Isso é fato, irmão. As pessoas não querem mais buscar a Deus. Agora eu pergunto para você: se a pessoa não busca a Deus, não vem à igreja, você acha que ela ora? Você acha que ela tem vida de oração na casa dela? Irmão, em casa até para orar às vezes é difícil. Porque é menino, é cachorro, é coisa daqui, é ou não é, gente? Aí a pessoa vem com essa conversa fiada para cima de mim, dizendo que tem vida de oração em casa. Não vem na igreja, não ora na igreja, não ora em casa. Como é que vai vencer batalha, gente? Como é que vence? Como é que nós vamos vencer batalha sem orar, irmãos? Como é que as pessoas que estão sofrendo, que estão doentes, que estão com problemas de vício, vão conseguir se libertar sem oração? Tem como? Não tem, irmãos. A oração é uma das principais armas que nós temos que ter. Olha a Bíblia falando de Daniel, orava 3 vezes ao dia. Às vezes a gente ora mal para dormir. E quer derrubar gigante. E quer ver problemas sendo tirados. E quer ver solução. Mas não busca Deus. Não ora, não se consagra. Não chora na presença de Deus. Você sabe o que significa essa palavra súplica? Súplica é pedir com humildade. É pedir incansavelmente. Suplicar é isso. É você estar disposto todo dia a pedir: Senhor, misericórdia de mim. Senhor, preciso da tua presença. Irmãos, o pastor Isaías começou um propósito muito bonito. E aqui na igreja vamos viver a mesma fé. Toda última quinta do mês, ele está fazendo a intercessão com toda a igreja. 1 hora de oração. 1 hora só de oração. Reúne os obreiros, reúne os membros. Ora lá na sede. Vamos fazer aqui também, só que nós vamos fazer na terça. A pastora Dreida do Bom Jardim vai fazer na segunda. Eu vou estar lá com ela. Na terça eu faço aqui, ela vai estar aqui comigo. E a gente vai orar. Amém, gente? Glória a Deus ou não? Você ficou triste com essa notícia? Não, mas a gente tem que orar, irmãos. Tem que orar, sabe por quê? Porque, irmão, olha o tanto de gente que tem doente. Meu celular não para de chegar mensagem de membro da igreja doente. Pastor, não estou indo na igreja porque eu estou doente. Pastor, estou doente. Pastor, estou doente. Pastor, estou doente. Irmão, o diabo está furioso. E a gente tem que orar. Esse mês Deus colocou no meu coração um propósito, né, o propósito da concordância, para a gente orar em casa. Você está orando à noite? Você apresenta a Deus à noite, a igreja, a sua família. Irmão, a gente tem que orar, gente. A gente precisa orar.
É tempo de oração, irmão. Porque aqueles que orarem, eles vão estar fortes, vão derrubar gigantes. Mas aqueles que não orarem, irmão, vão ser derrotados. Sinto muito falar. Sinto muito falar. Só a oração pode trazer solução para aqueles que estão sofrendo com algum problema. Amém, gente? Ore a Deus. Ah, pastor, mas eu não sei orar. Irmão, a gente também não nasceu sabendo falar, nem andar, mas a gente vai praticando e vai aprendendo. A prática leva à perfeição. Busca a Deus hoje, busca amanhã, ora nas madrugadas. Irmão, a gente tem que orar. Aí está sofrendo, tá passando um monte de luta e só reclama. O que vai mudar, gente? As coisas só vão mudar quando a gente começar a orar, irmão. E orar mesmo, sério, falar sério com Deus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Terceira pedra que complementa a oração é o jejum. Jesus falou sobre a importância do jejum em Mateus capítulo 17. Irmão, o que eu estou pregando aqui é coisa que ninguém sabe? Sim ou não? Não, isso aqui todo mundo sabe, gente. Mas a gente às vezes não está usando as armas que nós temos. Escolha a pedra e lute com ela. É a palavra? Lute com ela. É a oração? Lute com ela. É o jejum? Lute com essa arma. Glória a Deus. Amém ou não? Mateus 17, versos 21. Olha Jesus dando importância ao jejum. Mas esta casta, o que é casta, pastor? É tipo. Mas esse tipo de demônio não se expulsa senão pela primeira oração e depois pelo jejum. Irmão, o jejum ele complementa a oração. O jejum é como se fosse a cereja do bolo. Você ora e você jejua e o milagre acontece. E sabe uma coisa importante do jejum? É que o jejum ele combate tipos de demônio. Tem demônio, irmão, que não vai sair só na oração. Você vai ter que jejuar para combater. Vou te dar 3 exemplos. Daniel, a Bíblia diz que o anjo vinha trazendo a resposta para Daniel, o demônio segurou. Aí Daniel fez um jejum, 21 dias. No 21º dia, o Miguel desceu, pelejou, porque Daniel tinha jejuado. Miguel desceu, pelejou, o demônio soltou a resposta de Daniel. Quem está entendendo, gente? Ele venceu por causa do jejum. Outro exemplo, o exemplo de Esdra, que quando saía do exílio da Babilônia, jejuou por toda a sua casa, jejuou por todo o povo de Deus, e eles saíram livres dali, protegidos, guardados, nenhum mal aconteceu. Irmão, o jejum é poderoso, glória a Deus, é uma arma tremenda. Terceiro exemplo, o exemplo de Esther. A Bíblia diz que havia um mandato de exterminar todos os hebreus. E Esther vai lá, a rainha Esther vai lá, jejua 3 dias e 3 noites. A Bíblia diz que Deus manda o livramento. E aqueles que armaram aquela cilada, eles que foram mortos depois. Quem está entendendo, gente? Então, gente, tudo isso por causa do jejum. A gente tem tão pouco costume de jejuar. Irmão, se está difícil para as pessoas orarem hoje, que dirá? E a gente pensa que jejum é só de comida. Não, irmão. Às vezes você tem que jejuar a internet. Você passa muito tempo na internet. Tá errado? Não, você usa para, muitas coisas, às vezes até para trabalho. Mas a gente tem que saber que tem tempo para tudo. Faz um jejum essa semana. Eu sempre peço aqui na igreja para a gente fazer jejum. Domingo passado nós fizemos. Foi tremendo aqui a Santa Ceia. Fiz o meu jejum e glória a Deus. Recebi o refrigério. Estava até contando para minha esposa um testemunho domingo passado. Já efeito do jejum. Deus me renovou com novas línguas aqui no batismo do Espírito Santo. Sou batizado do Espírito Santo há muito tempo. Mas nesse domingo, por causa do jejum, Deus me renovou com novas línguas espirituais. Glória a Deus, gente. Cheguei em casa assim leve, falei para minha esposa: amor, hoje Deus me renovou com novas línguas no Espírito Santo que eu nunca tinha falado na minha vida. E fluiu. Tudo é feito do
do jejum. Irmão, o jejum é a chave, vai destravar. O inimigo vai ter que sair. Uma coisa bonita, que esses dias nós tivemos a reunião com o pastor Helder lá na sede, né? Ele veio do Rio Grande do Norte, tem uma palavra tremenda, foi maravilhoso. É uma coisa bonita que ele falou que é verdade. Às vezes a gente exalta muito isso aqui, ó, o gigante, né, que se levanta contra nós. Mas, irmão, a cada um problema, Deus já tem 7 saídas. Deus já tem 7 soluções. Porque a Bíblia diz que por um caminho o mal vem, mas para os 7 tem que sair. Fala para o teu irmão, diga, a cada problema, diga, Deus já tem 7 soluções. Diga glória a Deus. Deus já tem 7 soluções, gente. É bíblico, é a palavra de Deus, nossa primeira arma. Então determina isso. Está com um problema essa semana? Deus já tem 7 soluções. Deus já tem 7 saídas. E eu vou viver o milagre de Deus na minha vida. Glória a Deus. Irmãos, vamos para a quarta pedra. A quarta arma, que é a fé. Sexta-feira eu preguei sobre fé aqui. Irmãos, eu falava sexta-feira aqui, Tiago 1:6, do 6 ao 8, que a Bíblia diz que a gente tem que pedir com fé, não duvidando. Os 2 maiores inimigos da fé chama-se dúvida e inconstância. O que é duvidar? É você não ter a certeza, você não saber se realmente Deus quer ou não quer aquilo para você. Eu preguei isso na sexta-feira, falei sobre a terceira epístola de João, capítulo 2, versos de número 1, né? Que fala claramente, Deus dizendo ali, olha, capítulo 1, versos 2, Deus falando claramente, desejo que te vá bem e que tenha saúde, como bem vai a tua. Irmão, não há por que duvidar. Deus quer que você tenha saúde, Deus quer que você vá bem, Deus quer que você seja salvo, Deus quer que você seja abençoado. Glória a Deus. Não há por que duvidar, não há por que ficar inconstante. O que é o inconstante, pastor? É aquele que uma hora crê e outra hora não crê. Uma hora ele tem certeza, outra hora ele está duvidando. Isso é ser inconstante. Irmão, a fé, ela só vai surtir efeito, ela só vai realizar o milagre na tua vida quando ela for completa. Ou seja, quando não tiver dúvida e quando não tiver mais inconstância. Aí o milagre acontece completamente na tua vida. Porque a fé, ela é um escudo. Davi foi para aquela batalha com algum escudo? Sim ou não? Sim. Qual? A fé. Diga glória a Deus. Vamos ver aí, ó. Efésios 6:16. O escudo que Davi usou foi espiritual, irmão. O Saul até tentou dar o escudo dele, mas quer escudo melhor do que a fé? Amém, Jesus? Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versos 16. Diz assim: tomando sobretudo o escudo do que, gente? Da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pastor, o que são dardos inflamados? São flechas que o inimigo lança contra nós para derrubar a nossa fé, para colocar incredulidade, para colocar inconstância e tantas coisas ruins. Mas se a gente tiver fé, a gente está protegido de tudo isso em nome de Jesus. Irmão, guarde isso no seu coração. O seu milagre só vai acontecer quando a sua fé for completa. Como assim, pastor? A fé completa não é grande. Não estou falando de tamanho de fé, porque Jesus falou que para a gente receber o milagre precisa ter uma grande fé. Pode ser do tamanho de um grão de mostarda, já move montanhas. Amém? Mas ela precisa ser completa. Como assim completa? Não pode haver dúvida, não pode haver inconstância. Amém, Jesus? Glória a Deus. E a quinta e última pedra, a quinta e última arma, irmão, é uma das principais, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Diga Espírito Santo de Deus. Irmão, porque vamos ser bem sinceros, vamos reconhecer, nós, por nós mesmos, não conseguimos ter a capacidade de derrubar gigantes. Não conseguimos. Davi era muito bom no que ele fazia, mas se ele tivesse sido na força do braço dele, ele teria sido mais um dos derrotados por Golias. A verdade é que a gente precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso amigo. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Aquilo que você não pode fazer, é Ele quem vai fazer na tua vida.
É Ele quem vai te capacitar. É Ele que vai te dar a coragem, a determinação, a força, a fé, a vida. É o Espírito Santo. Irmão, nós temos que buscar o Espírito Santo. Poxa, eu vou ser franco com vocês, eu fico triste, irmão. Eu fico triste, porque cada vez mais as pessoas estão deixando de buscar o Espírito Santo. Domingo é dia de buscar o Espírito Santo, gente. Domingo é dia de vir para a casa de Deus, para orar, para louvar, para chorar na presença de Deus. Meu Pai do céu, às vezes dá angústia, sabe? Entrar no culto e sentir o povo tudo frio, sentir que as pessoas não estão envolvidas, não estão orando, não estão sentindo o Deus. Irmão, dá uma angústia no coração. Dá vontade de dizer assim: Senhor, arrebata logo, Senhor, porque senão não vai ter uma alma que se salve. As pessoas não estão mais buscando o Espírito Santo, gente. Domingo é dia de buscar o Espírito Santo. É dia de buscar o Espírito Santo. É o dia de vir para a igreja e dizer assim: Senhor, eu não vim pedir muita coisa, eu só quero pedir uma, a Tua presença. Eu só quero pedir uma, o Teu Espírito enchendo o meu coração. Irmão, pela falta do fogo, pela falta do óleo, pela falta da presença do Espírito Santo, que as pessoas estão assim, desanimadas, retrocedendo, fracassando na fé. E o gigante está rindo, o gigante está dando gargalhada, porque sem o Espírito Santo não tem como a gente vencer gigante nenhum, gente. A gente precisa buscar mais o Espírito Santo. A gente precisa ter intimidade com o Espírito Santo, igreja. Precisa ter intimidade com o Espírito Santo, porque se você não for cheio do Espírito Santo, como é que você vai resistir às tentações? Como é que você vai ter entendimento para entender a Bíblia? Como é que você vai ter força para buscar Deus? O Espírito Santo é Deus dentro de nós, irmãos. Amém, irmãos? O Espírito Santo é Deus dentro de nós. A gente precisa dele. A gente precisa dele. E a gente tem que aproveitar para buscar o Espírito Santo. Olha o que diz Romanos capítulo 8. Volta aí de Efésios, volta um pouquinho. Romanos capítulo 8. E só um comentário. Que capítulo fenomenal para você ler e meditar. É o capítulo 8, irmãos. É tremendo. Glória a Deus. Romanos capítulo 8. Quinta pedra, quinta arma, Espírito Santo. Na verdade, é Ele que vai na frente, irmão. É Ele que peleja por nós. Amém, Jesus. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito, com letra maiúscula, né, gente? Espírito Santo, ajuda o quê? As nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, quem é que ajuda nas nossas fraquezas? Quem é? Você já se sentiu fraco? Você já teve algum momento em pensar em parar, em pensar em desistir? Mas quem foi que te ajudou a continuar? É Ele, irmão. É o Espírito Santo que ajuda. Quantas vezes, irmão, já pensei em parar? Quantas vezes já me bateu o desânimo, já me bateu o cansaço? Mas quem tem me ajudado até aqui é o Espírito Santo. E é o mesmo Espírito que está em você. É o Espírito de Deus, que dá força para a gente prosseguir, que dá força para a gente buscar cada dia mais. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Então, recapitulando para nós encerrarmos, escolha as suas pedras. As pedras são armas espirituais. Quais são as pedras que nós temos que usar? São 5, como Davi: a palavra de Deus, a oração, o jejum, a fé e o Espírito Santo. Amém? Repita comigo: a palavra de Deus, a oração, o jejum, a fé e o Espírito Santo. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte essa noite.